Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias de aviação da semana. E vamos começar com uma notícia um pouco chocante, né? Mas a Infraero vai aumentar em até 36% as tarifas cobradas no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A medida foi autorizada pela ANAC depois que a Infraero alegou perda de receita causadas pelas restrições operacionais impostas ao aeroporto. Vamos lembrar que o movimento foi limitado a 6,5 milhões de passageiros por ano pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Em 2022, o Santos Dumont recebeu mais de 10 milhões de passageiros e no ano seguinte bateu um recorde com 11,4 milhões de passageiros. As restrições impactaram a arrecadação da Fraero em 49% nas receitas de embarque e pouso de aeronaves. E agora o valor médio por passageiro passará de R$ 56,5 para R$ 77,2, um aumento de R$ 20,7. E a Infraero alega que o reajuste será aplicado em investimentos no terminal. E o aumento atinge tarifas cobradas das empresas aéreas, como embarque, conexão, pouso e permanência de aeronaves. E mesmo com a mudança dos voos para o Galeão, o Santos Dumont foi o segundo aeroporto mais lucrativo operado pela Infraero em 2023, com uma receita de 616 milhões de reais. Enquanto isso, em 2024, o Galeão recebeu 120 milhões de reais da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. Vamos lembrar que a Infraero tem 49% de participação no Galeão. Então, se perdeu receita no Santos Dumont, ganhou receita no Galeão. Então, muito interessante. Em janeiro de 2025, recentemente foi anunciado que o Galeão seria leiloado com um lance mínimo de R$ 1 bilhão, mas ainda não temos nada concreto. Então, muito interessante. Eu aprendi uma coisa com um publicitário inglês que ele fala: muitas vezes tem a história que te contam e tem a verdade, e muitas vezes um não é o outro. Então é muito interessante, criou-se essa narrativa para justificar esse aumento, mas é o consumidor que acaba pagando por isso, né? Então tem que ver se justifica realmente essa mudança. É essa hora que os órgãos de defesa do consumidor têm que atuar, não só contra empresas aéreas. Vamos ver agora se alguém investiga isso. E aquela história, né? O consumidor paga, as empresas aéreas pagam, e o Perry Flint, da revista ETW Online, muitos anos atrás, escreveu um artigo falando que as empresas aéreas colocam o show e todo mundo ganha dinheiro, menos as empresas aéreas. Daí você vai entender porque as empresas aéreas estão sempre tendo dificuldade por causa desse tipo de coisa. Aumento de impostos, aumento de tarifas, então é difícil operar no Brasil. E o consumidor também paga a conta. Então, será que justifica isso? Gostaria da sua opinião aí. O que você acha? Se tiver informações adicionais aí, por favor, coloque para a gente aí. Uma outra coisa importante agora sobre aeroportos, né? A mais recente pesquisa realizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos avaliou a satisfação de passageiros com os aeroportos no Brasil. A pesquisa envolveu cerca de 8 mil entrevistas mensais em vários aeroportos entre janeiro e março deste ano. Foram 25.829 entrevistas, foi usada uma escala de 1 a 5, sendo ruim e 5 melhor. E foram usados 17 indicadores como acessibilidade, limpeza, check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens. Então vamos aqui à lista e à nota dos aeroportos. Os aeroportos com mais de 10 milhões de passageiros em 2024, Brasília pegou 4,54, Congonhas 4,51, Guarulhos 4,49, Galeão 4,31 e Campinas 4,40. Então é interessante ver que estão todos numa margem muito boa. Então, em geral, os grandes aeroportos do Brasil são considerados bons pelos passageiros. Na faixa intermediária, entre 5 a 10 milhões de passageiros, Curitiba levou 4,42, Fortaleza 4,41, Recife 4,40. E aeroportos com até 5 milhões de passageiros, Florianópolis 4,8,
Maceió 4,6 e Vitória 4,6. Eu não vi todas as perguntas, mas é uma coisa que eu já percebi em muitos aeroportos que não tem estacionamento coberto. Uma coisa que você vê nos Estados Unidos, aqui no meu aeroporto, inclusive estão fazendo essa área de estacionamento coberto. Mas, em geral, eu converso com muitos passageiros, passam muitos passageiros brasileiros, pergunto sobre os aeroportos. Em geral, muita gente está satisfeita. A gente, às vezes, compara com aeroportos muito chiques, mas tem que lembrar, o aeroporto tem que fazer a função principal, que é pegar o passageiro que está de fora e colocar ali na porta do avião. Então, é muito, muito importante fazer isso com segurança. E, em geral, os aeroportos brasileiros fazem um bom trabalho e, muitas vezes, as reclamações são coisas pequenas. Aqui, tem uma reunião toda semana aqui no aeroporto de Atlanta, e eles analisam as reclamações dos passageiros. E muitas vezes as pessoas inflam as reclamações. Uma senhora escreveu que estava levando 45 minutos para ir de certo lugar a certo lugar. E eles replicaram aquela experiência e levava 20. Mas a pessoa aumentou para 45 minutos. Então, muitas reclamações às vezes são aumentadas. Mas uma coisa importante: se você tiver uma sugestão, estou certo que os aeroportos aceitam sugestões. Muitas mudanças aqui em Atlanta vieram por causa de sugestão de passageiros, não por causa de uma decisão de algum executivo do aeroporto. Então, colabore aí com o seu aeroporto, você que viaja muito, vê alguma ideia, passe aí para o seu aeroporto aí. Você também é responsável aí de ajudar o seu aeroporto, tá bom? Então, agora da Voipes, né? A ANAC informa que a Voipes perdeu seus slots, direito de pouso e decolagem em Congonhas, para a atual temporada, por não cumprir o mínimo de 80% de regularidade dos voos no aeroporto. A Voipes também perdeu 8 slots no aeroporto de Guarulhos. Lembramos que as operações da Voipes estão suspensas desde 11 de março. Os slots são distribuídos em períodos de março a outubro ou de outubro a março. E agora, com esses slots livres, qualquer empresa pode aplicar por esses slots entre março e outubro deste ano. Então não é algo eterno, é apenas para esse período, mas quem sabe o próximo período também vai ter o mesmo problema. Parece que está indo nessa direção. E havia uma notícia em abril sobre a possibilidade da Voipé ser vendida a uma empresa estrangeira, mas nada se consolidou e essa situação também deixa a coisa mais difícil. A Voipés está sendo avaliada para um processo de recuperação judicial, declarando uma dívida de 429 milhões de reais. E aí, o que você acha? Você acha que a Voipés vai se recuperar, vai voltar no mercado? Ela perdeu um principal cliente, que foi a Latam. Será que isso vai poder ser refeito? Então, gostaria da sua opinião, se eu tiver informação adicional, o que você acha aí da situação da Ruipes aí no Brasil? Agora, uma nacional e estrangeira ao mesmo tempo, né? A TAAG de Angola realiza seu primeiro voo intercontinental com o novo 787-9 para o Brasil. A aeronave substitui o 777-200ER que eram usados antes. Angola é o segundo país do mundo com maior população que fala português, com uma população de quase 38 milhões de pessoas. E em 2023, a TAAG assinou um acordo de compartilhamento de voos com a Gol, que é muito importante para distribuir os seus passageiros pelo Brasil e trazer passageiros do Brasil todo. A TAG é uma empresa estatal de Angola, baseada em Luanda, com uma frota de 26 aeronaves para 31 destinos. A empresa está também modernizando sua frota de aviões menores com o moderno A220-300, substituindo o 737-700 que eles têm. A empresa tem mais 3 encomendas desse modelo de avião 787. Em 2007, a empresa foi banida da comunidade europeia, mas em 2009 recuperou a sua qualificação com inspeções e voltou a operar na Europa. E atualmente tem 2 destinos na Europa. Mas uma coisa interessante, eu tive que fazer um estudo sobre aviação na África uns anos atrás, e também já tive muitos alunos nos meus cursos da África. Então tem muita coisa interessante. É interessante ver como a aviação está crescendo na África. E a aviação tem crescido na África porque em muitos lugares estradas e trens são pouco desenvolvidos e eles não têm dinheiro para criar essas maneiras de transporte. Então a aviação é o jeito mais rápido. E tem muitas empresas famosas agora na África, né? E elas têm feito um papel importante na economia do continente. As empresas mais conceituadas no momento na África são a Ethiopian Airlines, a Royal Air Maroc, a South African, a Kenya Airways, Run Air, Air Mauritius, Egypt Air.
Então, isso tem ajudado muito. Eu dei um curso uma vez para um pessoal da Nigéria, e eles estavam falando que uma das dificuldades das empresas na África é que o colonialismo ele fez ficar chique voar na British Airways, na Air France, na Lufthansa, empresa estrangeira. E muitas vezes o africano ele não voava nas empresas locais dele. Ele valorizava empresas europeias, mas isso tem mudado, então é um ponto positivo aí. Mas lembrando, né, que a aviação é um jeito de resolver um problema rápido de transporte dentro da África. Em vez de você levar anos para construir uma estrada de ferro, você tem um aeroporto ali, é só adicionar voos. Então aí, vamos ver aí, TAG voando para o Brasil aí, voando para Guarulhos, aeroporto de Guarulhos. Agora, o controverso presidente Trump, né? Ele mais uma vez causou controvérsia aceitando um luxuoso Boeing 747-800 de presente do Catar para usar como o avião Air Force One, que é o avião que transporta o presidente americano. O avião atual tem mais de 40 anos, eu vi uma entrevista o Trump falando. A decisão final ainda não foi feita, mas o presidente Trump defende a ideia. E o Trump declarou em uma entrevista que está desapontado com a Boeing em cumprir o contrato de reforma de dois 747-800 que foram comprados e foram dados para a Boeing fazer a reforma do avião. A Boeing fez um contrato com o governo americano na era do Obama, mas o Trump conseguiu reduzir drasticamente o preço do contrato em até US$ 1 bilhão. E ele alega que ele fez isso com a experiência dele de ser dono de avião e de conhecer bastante o mundo dos negócios. E a Boeing não ficou muito contente. Inclusive, eu vi um CEO uns anos atrás reclamando: não fizemos um bom negócio. E é isso aí que está o problema, porque o presidente Trump tem visto que eles têm demorado para fazer, porque eles estavam esperando um resultado de eleição diferente e pudessem cobrar mais por esse avião. Quer dizer, tirar mais do governo americano. E entrou o Trump de novo e segurou esse abuso, né? Então, uma coisa interessante, o custo de duas aeronaves que a Força Aérea já tinha comprado para fazer essa reforma tudo estava estimada em 4 bilhões, mas a Boeing já esticou a previsão para 5,4 bilhões. E é o que eu falei, o Trump conseguiu esse desconto e a Boeing tentou sabotar, fazendo o serviço devagar, não completando o serviço. Então tem que ver se o que o Trump está fazendo é justamente para mexer com a Boeing: vocês não vão fazer o meu serviço direito aqui, eu vou pegar avião do exterior aí, vamos ver como é que fica para vocês. Então agora a pergunta que os jornalistas estão usando é: que será que o Qatar vai querer em troca, né? Por que o Qatar está sendo tão bonzinho e dá um avião desses que é muito caro? Mas é o problema com a Boeing, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2018, a Boeing cobrou US$ 24 milhões para trocar dois freezers nos aviões Air Force One. Em 2024, a Boeing cobrou 8.000% a mais da Força Aérea para instalar saboneteiras no C-117. E esse é o problema. A receita do Pentágono é de US$ 900 bilhões, né? E então faz o superfaturamento uma coisa difícil às vezes de detectar. E muita gente nem vai perder tempo com tanto dinheiro sobrando. Para que ele vai querer economizar 1 bilhão aqui, 2 bilhões aqui, né? A história da saboneteira, por exemplo, a Boeing cobrou US$ 149 mil para instalar saboneteiras no C-17. Então, esse é um problema nessa área de defesa, é o superfaturamento. Aqui também tem. Você vê vários projetos que deveriam custar uma coisa, e uma vez que a empresa pega o projeto, ela vai esticando, vai demorando, vai inventando problemas, vai criando histórias e tenta tirar o máximo que tem do governo, né? Que tem US$ 900 bilhões, né? É aquela história: o preço de um produto é baseado no tipo de cliente. Você vai fazer algo para alguém que tem dinheiro, muita gente vai cobrar mais. E é o que acontece com o governo americano. Muitas empresas tentam tirar dinheiro do governo americano o quanto dá. Então não tem nada a ver com o seu custo de fazer o trabalho, mas vamos tirar o que a gente puder do governo. Então o Trump entende isso e está fazendo esse jogo agora com a Boeing aí. E por sinal, o Trump deu o próximo Jet Fighter, né? O projeto foi para a Boeing. Então, de alguma maneira, o Trump também ajudou a Boeing. Agora vamos para a Europa, né? A IAG, que é liderada pela British Airways e Iberia, anunciou a compra de 71 aeronaves de longa distância. O anúncio foi feito um dia após os Estados Unidos e a Inglaterra
fecharem um acordo sobre as tarifas. São 6 Boeing 787-9, 32 Boeing 787-10, que vão todos para a British Airways, 21 Airbus A330-900 neo, que provavelmente vão para a Ibéria, que já opera Airbus, 6 Airbus A350-900 e 6 Airbus A350-1000. Foram 32 aeronaves da Airbus e 38 da Boeing. E esse acordo das tarifas foi fundamental, veio na hora certa para completar essa venda. E uma coisa interessante, né, os A330 serão equipados com motores Rolls-Royce. Eu lembro que eu trabalhei na British Airways e uma coisa importante é que nós éramos um dos poucos que tínhamos motores Rolls-Royce. Claro, uma empresa inglesa tinha que comprar motores ingleses, Rolls-Royce. E às vezes não tinha peça, né? Porque tinham poucas pessoas que usavam Rolls-Royce. Então, entra muito essa política de quem você vai comprar, o seu país vai fornecer peça para um avião. Entra essa parte política na compra de aviões. Então, isso é uma coisa que pesa na hora de comprar aviões. E essas aeronaves, elas custam entre 370 e 400 milhões de dólares, né? E só para ter uma ideia, né, a British Airways sempre foi uma grande empresa, eu trabalhei na British Airways, um atendimento muito bom. Mas em 2016, a British Airways trouxe como CEO um cara chamado Alex Cruz. Ele foi CEO de uma low cost chamada Vueling. Por sinal, eu voei na Vueling, paguei 39 dólares uma passagem da França para a Espanha, né? E ele trouxe essa mentalidade de low cost para tentar enfrentar a Ryanair, mas não funcionou muito bem. O que causou? Problemas de atendimento ao cliente, falta de funcionários, problemas de informática, críticas ao plano de milhagem. E uma coisa interessante que uma pessoa falou, né? Criticar a British Airways tinha virado um esporte nacional. Os comediantes na televisão, fazendo piada da British Airways, a situação ficou muito ruim. Daí realmente tiraram esse CEO, trouxeram um outro cara que agora ele chama Sean Dole, e ele revelou, né, recentemente o plano de reverter essa situação com um investimento de 7 bilhões de pounds, e o que inclui essas aeronaves. E a ideia é ganhar de volta os passageiros premium. Então, a British Airways sempre foi uma grande empresa e teve esse período difícil. Só para você ter uma ideia, uma vez um 747 estava atrasado, era o último voo da noite em Londres, e estava com problema mecânico. O Concorde pousou vindo de Nova York. A British Airways pegou os passageiros de primeira classe executiva, colocou no Concorde e mandou de volta para Nova York. Olha o nível de atendimento ao cliente, de reputação. A reputação era muito mais importante, né? E então era esse tipo de coisa que eu via acontecer, coisas fantásticas, British Airways em atendimento ao cliente. Mas infelizmente passou esses momentos difíceis, está tentando se recuperar e essas novas aeronaves fazem parte desse plano. Então vamos ver aí, acompanhar nos próximos anos aí a British Airways, Iberia e o grupo da AIG. Uma interessante aqui dos Estados Unidos, a Delta Airlines e a Korean compraram 25% de participação na canadense WestJet. A Delta já tentou comprar uma participação, fazer um acordo, mas o governo americano pediu vários slots em troca desse acordo e a Delta acabou desistindo. O preço do negócio será de 550 milhões de dólares, sendo 330 milhões da Delta para comprar 15% e 220 milhões da Korean comprando 10%. Uma coisa interessante é que as empresas aí no mundo, né, têm procurado consolidação através de fusões, aquisições, parcerias, para se fortalecer contra os seus rivais. Você cria praticamente um network que vai para vários países. Isso faz uma empresa muito mais forte. E eu lembro que há uns anos atrás eu escrevi um artigo chamado O Império da Delta, daí eu pedi para o editor escrever, eu dei as ideias, ele escreveu. Mas é muito interessante como a Delta ela expande, ela fez um império mundial, tem a Latam na América do Sul, a Aeroméxico, a KLM Air France na Europa, a Korean na Ásia. E agora completando o Canadá com a WestJet. Então, ela tem todo esse network que atrai o passageiro premium. Pessoal, o cliente da Delta é gente que a empresa tem lugar em 135 países. Nós temos pessoal da Coca-Cola aqui. Tem gente que já viajou para 60, 70 países. Então, esse passageiro premium, ele gosta do que a gente chama one-stop shop. Eu quero ir nessa empresa, ela me leva em qualquer lugar do mundo. E a Delta está justamente fazendo isso, ela criando esse império no mundo todo e levando o passageiro para onde ele desejar, principalmente o passageiro premium, que traz um bom retorno para a empresa.
Então vamos ver. Não sei se o Departamento de Justiça vai ter que analisar isso, por ser uma quantidade pequena, talvez nem precise passar por aprovação governamental. Mas então é isso que está acontecendo. E uma nova recente, agora há pouco, né? A China removeu oficialmente as restrições para que empresas chinesas recebessem avião da Boeing. Todo mundo acompanhou aviões que estavam indo sendo entregues, tiveram que voltar, não foram entregues. Isso aconteceu depois de negociações da China e dos Estados Unidos, onde eles resolveram cortar as tarifas que chegavam a 115%. Essas negociações elas valem agora por 90 dias, esperam que as negociações continuem. A China representa 10% dos negócios da Boeing e este ano a Boeing planeja mandar 50 aeronaves para a China. Embora a Boeing alegou que outras empresas estavam interessadas, as aeronaves são feitas especificamente para cada cliente. Isso é uma coisa interessante sobre aviões, eles são todos iguais, mas cada empresa ela compra suprimentos de outros. Por exemplo, o assento, você tem dois ou três fornecedores, cada empresa escolhe o seu. Tem várias partes do avião que você escolhe do fornecedor. Muitas aeronaves têm opção de motor, você pode comprar motor, às vezes, de dois fornecedores diferentes, né? E até a parte elétrica do avião. Tem um amigo que desenhou parte elétrica, né? E ele falava que a parte elétrica era desenhada para cada avião específico, porque cada empresa quer a gala em algum lugar, quer um certo tipo de assento, sistema de entretenimento, até o sistema elétrico é desenhado especificamente para cada cliente e para cada aeronave. Então, não seria muito uma opção boa passar os aviões para frente. A melhor solução realmente é resolver essa questão por negociações diplomáticas. Mas tá bom, essas são algumas notícias da semana. Se você puder colocar seus comentários, assine o canal, recomende para os amigos. Eu lembro mais uma vez que são mais de 580 episódios sobre aeroportos, investigação de acidentes, notícias, entrevista, voos no cockpit. Então, mais uma vez, deixe os seus comentários, eles são importantes. Se você tiver alguma informação adicional e que colaborar com este vídeo. Muito obrigado a todos.